IBGE apontou no último censo que mais de 10% da população brasileira tem 65 anos de idade ou mais. A sociedade precisa se preparar para garantir que esta população e os idosos que ainda virão tenham qualidade de vida, que sejam respeitados nos seus direitos. Será que a sociedade vai conseguir? Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o doutor em comunicação, Valmir Moratelli, que é autor do livro A Invenção da Velhice Masculina. Está com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. Um prazer e satisfação falar com vocês aqui nessa manhã maravilhosa. Nós aqui agradecemos a entrevista e, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro. A velhice masculina é uma invenção? Luciana, na verdade, esse título é bem provocativo mesmo. A ideia era exatamente essa. Na verdade, todo tipo de velhice é uma invenção, né? O termo velhice, o conceito de envelhecimento, é um conceito socialmente construído. Então, a partir disso, a gente percebe em diferentes sociedades, em diferentes épocas, o quanto esse termo vai sendo dinamitado ou reconstruído para defender determinados interesses sociais voltados principalmente para grupos de jovens. A juventude sempre está no comando dessas ações de organização social. E, por causa disso, a velhice é inventada para poder, de alguma forma, enquadrar determinados grupos que são, em alguns momentos, invisibilizados e outros diminuídos em suas funções sociais. Em que momento a gente está da história? A gente está no momento em que tenta, de alguma forma, ressignificar a velhice, Luciana, principalmente como você mesma colocou agora há pouco, né? Esses dados do IBGE são muito importantes para a gente poder levantar um questionamento sobre esses grupos que são, ao longo do último século, foram muito invisibilizados, né? O Brasil sempre foi entendido, falando diretamente da questão do nosso país, foi entendido como um país jovem, né? Esse termo país jovem, inclusive, sempre foi muito presente nos estudos sobre, né, os estudos de sociologia e antropologia no Brasil. Só que os dados mostram que nós já temos números de populacionais relativos a comparativos, aliás, com países europeus. Então é preciso se entender que o Brasil já não é mais um país jovem. Nós tendemos cada vez mais a ter mais velhos do que jovens. E velhos, eu estou falando aqui, sem menor carga pejorativa do termo, como algumas pessoas tendem a colocar. E eu tento trazer, de alguma forma, uma luz para cima do grupo de velhice masculina, porque há um certo comportamento social, principalmente no Ocidente, de se mostrar as mulheres apenas como envelhecendo. É como se fosse um problema e um problema a ser resolvido apenas entre as mulheres. A partir dos 30, 35 anos, as mulheres já são tidas como tem que se combater as rugas, o cabelo branco, e o homem que vai ficando grisalho vai ficando charmoso. Quer dizer, há uma diferença muito grande de interpretação sobre a velhice entre o homem e a mulher. E então eu quis tentar entender por que esse homem não envelhece perante a sociedade, mas para dentro de si ele está se envelhecendo, ele está perdendo determinadas funções sociais que antes eram tidas como nobres. Então o livro vai um pouco para essa discussão. E que funções sociais ele está perdendo? Olha, Luciana, a principal delas, o homem, na verdade, a masculinidade é calcada, ela é firmada, melhor dizendo, em valores como virilidade, poder, né? A questão financeira é muito forte para o homem. Isso tradicionalmente falando, é claro que desde os anos 70, né, o movimento feminista vem quebrando muito dessas divisões de gênero muito fortes, mas ainda temos muito. Ainda é uma sociedade muito machista, muito enraizada em valores machistas. E o homem, quando envelhece, ele perde principalmente a função da gestão. O homem está sempre tendendo a mandar, a dar ordens. No momento em que ele envelhece, ele está começando a receber ordens, né? Isso estou falando já grosso modo, tentando resumir um pouco das teorias levantadas no livro. E esse homem não sabe ocupar a função doméstica. Quando ele se aposenta e vai para dentro de casa, é um ambiente totalmente à parte da realidade dele, porque ele não foi treinado para aquilo. Ao contrário da mulher, que faz a dupla jornada, e infelizmente ainda é uma realidade que, saindo dos grandes centros urbanos, até mesmo dos grandes centros, ainda tem essa questão. O homem, ele quando se aposenta, ele não tem essa relação tão afetiva com o ambiente doméstico.
Então, a gente percebeu, estudando, entrevistando homens de diferentes classes econômicas, de diferentes regiões do Brasil, o quanto é difícil para ele se adaptar a essa realidade que não é a pública, a de fora de casa, a que ele pode gerenciar ou mandar ou mesmo receber ordem, mas de alguma forma estar fazendo tarefas que sejam para um grupo social. Dentro de casa, ele está ali tendo que conviver com a mulher dele, quando é casado ou com companheiro, enfim, mas com outra perspectiva. Então, ele tem que reaprender a ter o seu convívio social de outra maneira. Uma coisa que acontece, que eu acho sempre muito importante de ilustrar isso, é que é muito normal quando esse homem idoso tem dentro de casa, dentro do seu quintal, um espaço para poder construir, ele constrói um quartinho lado de fora. Esse quartinho lá de fora é chamado de oficina, de guarda-entulho, de ferro velho, do que seja, mas é o escritório dele, é o espaço dentro do ambiente doméstico para ele poder exercer e dar ordens. Ali somente ele entra. Ali, né, criança, neto, quando vai, não deixa. Né? Tem muitos avós aí que estão nos ouvindo, sabem bem o que eu estou falando. É um ambiente que ele tenta, de alguma forma, mostrar sua territorialidade ainda, tendendo a perder espaço cada vez mais. Dentro do espaço doméstico, ele tenta, de alguma forma, se manter ativo. E para a velhice feminina, ela também é uma invenção, a velhice feminina? Perfeito, claro, também é uma invenção. É uma invenção muito cruel. É uma invenção em que a mulher precisa entender o seu envelhecimento muito mais cedo e de forma muito mais contundente do que o homem. A mulher é muito mais cobrada disso. Existe toda uma indústria de cosméticos, da moda, da própria mídia, que cerca as mulheres de determinados, entre aspas, cuidados para que ela não envelheça, como o envelhecimento fosse um problema, né? Fosse uma doença. Então, a mulher tende a lidar com esse, entre aspas, novo problema muito antes do que o homem. É isso que eu falei, 30, 35 anos, a mulher já é cobrada disso. Se a mulher não tem filhos até os 35, vira um grande problema, porque biologicamente ela tende a não ser mais útil para a sociedade, entendendo esse corpo já como um corpo não produtivo. Então, a construção da velhice mais feminina, que não é o meu foco do trabalho, mas também passo por ele quando eu discuto gêneros, é muito mais cedo do que a masculina. Agora, olha que interessante, Luciana, os homens morrem muito mais cedo do que as mulheres, está aí os dados do IBGE que mostram isso, né? A expectativa de vida das mulheres é de quase 80 anos no Brasil e dos homens 74, 75, dependendo da região, tá? Porque tem região no Brasil, Maranhão, por exemplo, é uma das menores taxas, chega a 65. Então, a gente percebe que há uma diferença, as mulheres tendem a entender a velhice muito antes do que o homem, mas os homens tendem a morrer antes. Isso por falta de autocuidado, por falta de preparo, de preconceito, além de estar muito mais exposto à violência, a tabagismo, a hábitos errados de alimentação do que os grupos de mulheres. E na sua opinião, o que precisa mudar? O que a sociedade tem que fazer para lidar com essa população cada vez mais envelhecida de forma, mais acolhedora, mais inteligente? Olha, muita coisa tem que mudar, muita coisa. A nossa mentalidade tem que mudar a partir de agora, porque principalmente porque tem que ser um assunto discutido por todos. Não é um assunto de velho, é um assunto de jovem, é um assunto de adulto, é um assunto para onde nós vamos, é um assunto para onde nós deveremos querer ir, né? Até porque é preciso, antes de mais nada, entender a velhice como privilégio. Se a gente percebe que os maiores grupos que morrem no Brasil hoje são grupos de jovens negros de periferias do Brasil, então são esses grupos, são esses jovens negros que não vão ter direito ao envelhecimento tanto quanto os homens brancos ou mulheres brancas de classe média ou de elite. Então é preciso entender a velhice como um privilégio e não como um fardo, não como um problema econômico. A partir daí, entender a velhice no seu plural, porque é diferente a velhice do homem para a velhice da mulher, como eu falei agora há pouco, assim como é diferente da velhice da LGBT+, como é diferente da velhice de Maringá para quem está na capital, ou para quem está no Rio de Janeiro, como eu estou falando daqui, para alguma região do Nordeste, são diferentes. A gente está falando de um país muito plural, muito desigual também, né? Com fatores econômicos muito distintos. Então é preciso entender e, a partir disso, cobrar políticas públicas direcionadas para determinados grupos. Por exemplo, o grupo de pessoas trans no Brasil, hoje a expectativa de vida é em torno de 35 anos. Veja, a gente está falando de 35 anos de idade. 35 anos, como é que a gente vai discutir velhice para um público como esse? É preciso que políticas públicas de saúde cheguem a esse grupo para que elas possam, de alguma forma, envelhecer de forma muito mais saudável do que é o que está acontecendo hoje.
Então, são realidades muito distintas. Eu acho que as políticas públicas precisam ser direcionadas para determinados grupos para atender e entender as características de cada um deles. Em relação ao que nós temos hoje, é o que é feito hoje em dia, você é otimista ou, pelo contrário, está muito preocupado? Eu tendo sempre ao otimismo, sempre acredito que a gente caminha para uma realidade que possa ser muito mais próspera, mas é preocupante ainda, a gente basta ver a realidade, sair às ruas para a gente entender, né? Aqui eu falo do Rio, mas eu estou sempre em São Paulo, em Minas Gerais, e a gente percebe o quanto há de pessoas em situação de rua e quantas pessoas idosas. Essas pessoas estão ali nas ruas porque antes não tiveram uma condição de pensar na sua velhice, na sua aposentadoria de forma satisfatória para poder ter independência financeira, para ter saúde. Hoje, a realidade da maioria dos aposentados no Brasil é de precariedade, com aposentadoria mínima desse valor que é irrisório. Né? Como é que alguém consegue viver, consegue se manter, consegue ter plano de saúde no Brasil tendo que conviver com isso? Então, a independência financeira passa também por uma questão de se pensar a velhice, né? Porque são grupos socialmente ativos, são grupos que precisam ser entendidos como consumidores, são grupos que têm que estar inseridos nas discussões políticas também. Cada vez mais nós vamos tender a olhar mais para esse grupo. Por isso que eu tendo a pensar com certo otimismo. Nós estamos fazendo apenas 20 anos agora, fizemos no início de outubro, do Estatuto do Idoso. Quer dizer, apenas há 20 anos atrás, no primeiro ano do primeiro governo Lula, em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso. Né? Antes não se discutia um estatuto para poder preservar os direitos e deveres dos idosos no Brasil. Então, olha como é que é tudo muito recente num país de 500 e poucos anos, da gente poder tentar entender de que essa parcela da população é a parcela que vai ser cada vez mais presente aqui. Quando você me pergunta qual é a medida que poderia ser tomada assim, a curto prazo, né, para se combater o etarismo, essa palavrinha que acabou se tornando moda nos últimos tempos, o preconceito com determinadas faixas etárias, eu acho que a gente tem que olhar principalmente nas grandes empresas para esses grupos se tornarem cada vez mais presentes nas empresas, né? Não se descartar as pessoas de 40, 50 anos que são consideradas de meia idade, porque elas já são ditas como sendo retrógradas ou ultrapassadas, ou essas pessoas têm muito a se valorizar. Se a gente tem uma taxa de aposentadoria cada vez mais alta, né, para se aposentar com 65 anos, é preciso que se pense também esse mercado para que essas pessoas possam estar inseridas, porque não adianta a gente colocar a aposentadoria lá no alto e as pessoas não terem emprego, já não tem emprego para jovem, né? Quer dizer, a gente passa no momento no país, inclusive, de 7,7% de desemprego, uma taxa até relativamente pequena em relação aos últimos anos, mas é preciso se perguntar também onde estão os idosos nessa inserção no mercado de trabalho, porque cada vez mais a gente vai tender a lidar com esses problemas relativos ao envelhecimento. Tá certo, é realmente um tema muito urgente. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos. Nós conversamos com o doutor em comunicação Valmir Moratelli, que é autor do livro A Invenção da Velhice Masculina, e falamos sobre o envelhecimento, sobre as medidas políticas públicas necessárias no país para lidar com esta população cada vez mais envelhecida.